Ô Silvio, nas redes sociais, alguns internautas aí resgataram uma reportagem da Folha de novembro do ano passado, que alguns ministros fizeram piada aí sobre a possibilidade de perder o visto para os Estados Unidos. Está envelhecendo mal aí essa notícia veiculada no final do ano passado, Silvio? Tudo está envelhecendo mal quando se trata do Supremo Tribunal Federal, tanto que provavelmente eles vão continuar dando aula magna e conversando com calouros da USP, da PUC, porque não poderão mais realizar os seus convescotes, realizar eventos nos Estados Unidos. E eu vou pegar o fio de onde o Piotr deixou e levantar a seguinte bola. Eu estou fazendo uma pergunta aqui, jogando até para a nossa bancada. Isso, cada vez que os Estados Unidos, seja um congressista, seja por meio da Casa Branca, cada vez que um degrau é escalado, isso repercute mundialmente. Isso vai para além das fronteiras dos Estados Unidos. E nós estamos falando do maior país do planeta. Isso chega na Europa, isso vai chegar em outros lugares. Alguém já imaginou se, por exemplo, países europeus decidem ouvir o que está acontecendo nos Estados Unidos e falar, opa, peraí, porque as coisas também estão mudando aqui, de repente em Portugal, de repente na Alemanha, de repente num outro país, numa outra nação europeia. Alguém já imaginou se isso começa a reverberar? Não sei. Eu estou jogando aqui uma pergunta, até porque sei que a Ana e o Piotr estudam muito mais esse tema do que eu. Augusto, quer ajudar? Você acha que os países europeus aí, se decidirem chegar, né, ouvir o que está acontecendo no Brasil, pode ter aí uma onda? Olha, esses países estão se informando cada vez mais sobre o Brasil, estão vendo o que acontece. São países, tanto os países da Europa quanto os Estados Unidos, são países que sabem perfeitamente o que é um golpe de Estado, de que maneira se executa, qual é a diferença entre um protesto e um golpe real. Eles sabem o que é isso. Os Estados Unidos já lidaram com golpes, já participaram de golpes de Estado em outros países, já bloquearam golpes de Estado, conhece direitinho. Aí você vê que os golpes de Estado aqui no Brasil incluem um general que fica dentro do palácio servindo de guia turístico e não acontece nada com ele. Você vê que uma moça é punida porque batom no Brasil é considerado, dependendo de quem empunha essa arma, material inflamável. Você vê as tropas, sem militares, as tropas que tentaram dar o golpe. E você vê o ridículo da coisa. O Brasil não fica diferente da Venezuela. É uma farsa. É claro que lá ainda é mais violento, por enquanto, o comportamento da ditadura. Mas aqui você tem, de fato, a ditadura do Supremo, forjando motivos para acabar com a validade da Constituição. A Constituição já perdeu o prazo de validade. Eles desafiam o artigo 1º da Constituição, revogaram os ministros. Todo o poder emana do povo e em seu nome será exercido por representantes eleitos ou diretamente. Nenhum ministro recebeu um único voto, além do voto do presidente que o indicou. Isso aí não vale. No começo você acha isso ridículo. Quando você percebe, os americanos percebem, que isso vai se estendendo a ponto de atingir cidadãos americanos, eles levam a sério essa história de ser cidadão americana. A Ana sabe disso. Constantino, estava ouvindo ele falar sobre isso ontem. É diferente. Eles protegem o cidadão americano, o governo americano protege o cidadão americano. Eles não ousam, outros países não ousam prender assim, sem mais nem menos. Se o Felipe Martins fosse cidadão americano, não fariam o que fizeram com ele. E aí eu quero ver esse pessoal metido a ditador lidando
com os reais democratas. Esses defendem. Como é que você vê agora? Você pega pela ótica da França, tá? Examinando esse caso, quem é que está defendendo a democracia? Quem é que defende a liberdade de expressão? Quem é que deve ser comparado aos integrantes, às autoridades do regime fascista? Não são os presos, são os que estão prendendo. E aí eles chegaram agora e bateram de frente com o tratamento exemplar concedido ao governo americano, a cidadãos americanos inocentes. Inocentes. E isso se estende aos democratas todos. No Brasil, não adianta a imprensa pintar um quadro diferente. Não houve uma tentativa de golpe de Estado. Houve, sim, uma campanha deformada, deturpada e utilizada pelo Supremo para que um candidato fosse derrotado. Depois houve protestos, esses protestos foram tratados como se fosse um golpe de Estado para que o principal líder da direita não pudesse disputar eleições. Também por esse motivo, para impedir que o candidato da direita vencesse, o Supremo tirou da cadeia um ladrão que hoje ocupa a presidência da República. As pessoas enxergam as coisas como as coisas são. É o que a gente faz aqui. Estou contando alguma novidade? Não, a gente repete isso porque os mentirosos estão no poder.